seria hermenêutica, né? A arte e a ciência. Então, a necessidade da interpretação. Vamos pegar aqui, que é importante. Deixa eu fazer isso aqui. Depois eu uso o quadro para escrever alguma coisa. Esse aqui é, na verdade, é o código da mensagem. Isso aqui você tem o emissor. Toda mensagem ela tem que ter esses 6 elementos. Se um destes elementos, toda a comunicação tem que ter um desses 6 elementos. Se um desses 6 elementos faltar, não existe comunicação. Essa teoria é a teoria de Ferdinand Saussure, tá? Que foi o cara que revolucionou a linguística moderna. O livro dele é Linguística Geral, se eu não me engano, é uma compilação das aulas dele em classe. Aparentemente não foi ele que escreveu, foram os alunos dele que fizeram as anotações e tal. E é um clássico da linguística. É um livro que vocês querem aprender muito sobre linguagem, isso vai servir em muita coisa. Vocês vão entender coisas que vocês nunca imaginaram. Porque, gente, agora, só depois que eu entendi isso, que muita coisa se esclareceu para mim, eu não entendi. Por exemplo, vocês sabem dizer qual é a diferença entre uma metáfora e uma metonímia? Eu só aprendi quando eu comecei a estudar esse assunto. Depois eu explico para vocês. Nós vamos conversar sobre isso. Então, toda comunicação ela precisa ter um emissor, um receptor e um objeto sobre o qual os dois estão falando. O emissor corresponde na comunicação à primeira pessoa do discurso. Eu. Primeira pessoa do singular ou do plural. Eu. O receptor corresponde à segunda pessoa do discurso. Tu. Por derivação, o você, no nosso português coloquial, que é terceira pessoa, você não pode conjugar você, nenhum verbo com você se conjuga na segunda pessoa. Você não fala você és, você fala você é. Se você for procurar isso na conjugação, isso está na terceira pessoa. Por quê? Porque o você é uma contração do vossa mercê. Vossa mercê é quando você falava com uma pessoa dando uma certa importância, e os nobres usavam essa linguagem mais rebuscada, tal, eles diziam, vossa mercê pode me ajudar? Você não está pedindo a pessoa que ajude, você não está falando do eu pro tu. Você está pedindo a mercê, quer dizer, a misericórdia, a bondade da pessoa que te ajude. É uma característica da pessoa com quem você conversa. Quando você conversa com o rei, você não conversa com o rei direto. Você não pode conversar com o rei. Você tem que conversar com vossa majestade, com a majestade do rei é que você conversa. Você não conversa diretamente com o rei. Quando um deputado xinga o outro na Câmara dos Deputados, ele não está xingando o deputado, ele está xingando a excelência do deputado. Vossa excelência é um energúmeno. Aliás, vocês sabem o que é um energúmeno? É um pequeno demônio. Energúmeno é um pequeno demônio, né? A gente usa para idiota, pessoa idiota e tal. Vossa excelência está me desrespeitando. Não é o deputado que está desrespeitando ele, é a excelência do deputado que o está desrespeitando. Então, vossa mercê, vossa reverendíssima, vossa majestade, é sempre a terceira pessoa. Virou vós me ser, virou você, já está virando ser. Então, quando você vai usar o ser, nós na verdade estamos falando com a segunda pessoa, usando os verbos da terceira. Por exemplo, isso é um motivo de muito erro nos cânticos das igrejas. Depois que eu aprendi isso, e eu sou meio obsessivo compulsivo, né? Eu tenho toque, então se a coisa estiver meio tortinha, como está aqui, eu começo a ficar nervoso, né? Mas eu quando vejo um cântico que tem um erro de português, gente, eu fico maluco. Então, por exemplo, né? Tu e sua erram muito. Não, tu e sua justamente por causa disso. Que tu é a segunda pessoa e sua é a terceira. Mas se você está falando com você tem que usar o sua, porque é a terceira pessoa. Então, olha só. Seja engrandecido, ó Deus. Não, está errado. Não é seja engrandecido, é ser engrandecido.
Porque o imperativo do verbo ser, na segunda pessoa, é ser, com acento. Não é ser. Liberdade poética. Se você... Não é liberdade poética. Isso é erro de português. Só é liberdade poética quando o cara sabe que está errado e faz querendo produzir um efeito. Então quem faz isso muito bem? Luiz Gonzaga, Caetano Veloso quase não faz isso. O português do Caetano Veloso é perfeito. Gilberto Gil tem um português corretíssimo. Eu tive um professor de linguística que o livro dele foi prefaciado pelo Caetano Veloso. E ele falou, André Valente, ele falou que é perfeito. Perfeito. O português deles é perfeito. A gente pensa que eles são assim, tal, mas eles sabem que eles sabem usar a língua de uma maneira extraordinária. O Queridos, aquela música dele, você vê, né, como ele usa. Aquilo é um... nossa, é fantástico. Mas, por exemplo, então, como é que a gente canta? Para ser seja engrandecido, tem que ser seja engrandecido o Deus da minha vida, porque é a terceira pessoa. Aí vem, tu és o Deus da minha salvação. Aí já não dá certo. O que é o correto? Ser engrandecido, ó Deus da minha vida, tu és o Deus da minha salvação. Ser engrandecido, ó Deus da minha vida, tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, minha segurança, teus lábios sempre... meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo. Tá? Mas tem alguns que não tem como corrigir. Não tem como corrigir, porque o cara escreveu errado e não tem como mudar. Então você pega aquele outro, tem um que é um bacana, muito antigo, para vocês nem conheçam, mas diz assim... lembra das promessas, lembra tu. Né? Ou lembra, na verdade deveria ser lembras das promessas que um dia você fez. Não, então lembra das promessas, né? Lembra das promessas que um dia você fez, dizendo: eis-me aqui. Lembra que aceitaste o chamado do Senhor. Não, está errado. Exato. Seria lembre, exatamente. Lembra é tu. Então já quebra aí. Lembra tu das promessas que um dia você fez. Está errado. Seria lembra? Não, no caso, se é uma pergunta, é lembras. Porque como é que você faz o imperativo? Você pega a segunda pessoa do singular e tira o S. Então, ó. Exatamente. É a segunda pessoa do singular do presente e tira o S. Bom, voltando aqui. A primeira pessoa do discurso é o emissor, eu. A segunda pessoa do discurso é o receptor, tu. E a terceira pessoa do discurso é o objeto do qual eles estão falando. Este objeto, ele vai ser incluído na mensagem que está codificada de acordo com um código, uma língua. Então, se eu, por exemplo, eu estou falando com vocês em português, né? Estou falando do quê? De linguística. Então, o emissor sou eu, os receptores são vocês, né? No caso, vós sois os receptores. Opa! O objeto ou o referencial do qual eu estou falando é a linguística. E eu estou fazendo isso usando uma mensagem ao mesmo tempo falada e projetada. Qual é o canal de comunicação? Eu estou usando canais múltiplos. Estou usando o canal da voz, da fala, né? E é um multimídia, exatamente. Estou usando uma mídia visual que está diante de vocês. Para quê? Porque você usa, isso é usado para ênfase ou redundância. Quanto mais você faz redundar uma mensagem, mais fixada ela fica. Então, se você disser uma mensagem apenas usando a voz, você tem um percentual de retenção. Se usa voz e desenho, você tem um percentual maior. Se ao mesmo tempo você usa a voz, o desenho e a resposta, faz as pessoas interagirem, você tem um percentual maior. Se você faz a imagem, a voz, a resposta e vamos lá, e os outros sentidos, por exemplo,
Estou falando sobre o perfume de Cristo e enquanto eu estou falando, alguém disfarçadamente começa a soltar um perfume no ar e tal, e as pessoas vão associar uma coisa a outra e tudo. Isso pode ser usado. Esse é o canal de comunicação. Então você tem 6 elementos da linguagem. Com isso, a linguagem acaba exercendo e assumindo 6 funções diferentes, cada uma delas centrada num dos elementos da linguagem. Lembra que o código é, por exemplo, a língua pode ser... o código pode ser... Normalmente é a língua, mas pode ser, por exemplo, uma linguagem de computador, pode ser uma linguagem criptografada, pode ser, por exemplo, uma coisa codificada, né? Sim, sons, mas note bem, o código ele tem regras próprias. Pode ser sinais de fumaça, né? O código ele tem regras próprias. Se você não souber as regras do código, você não vai conseguir passar a mensagem corretamente. Não vai conseguir. Vocês querem ver um exemplo fantástico disso? É um poema que eu usei com os meus alunos lá do projeto social que eu tenho. Eu fiz meio de malandragem com eles. Eles estavam muito folgados, então eu peguei uma prova vestibular. Eles são alunos de primeiro e segundo grau. Eu peguei uma prova de vestibular, passei para eles. Eles ficaram assustadíssimos com a prova. Eu queria mostrar para eles, o negócio aqui não é brincadeira não. Quer ver? Deixa eu pegar aqui. E é português. Eu dou aula de português para eles. Eu dou aula, na verdade, de comunicação para eles. Posso procurar isso aqui, né? Esse texto eu achei na internet. Beberibe, onde está o Beberibe aqui? Você faz backup? Faço. Você é doido? Não brinca com isso não. Um cara que semana passada ela perdeu abriu o carro dele e levaram o laptop dele. Eu faço backup sim, doido. Empresa não brinca com isso. Não é esse. Onde que tá aqui, gente? Daria, tá aqui. Olha só, esse é um dos textos. Aí vem as perguntas e tal, né? De compreensão do texto. Aí vem o segundo texto, que é o texto 2. Olha esse poema aqui. Por entre o Beberibe e o oceano, em uma areia sáfia e lagadiça, jaz o Recife, povoação mestiça, que o belga edificou ímpio tirano. O povo é pouco e muito pouco urbano, que vive à mercê de uma linguiça, unha de velha, insípida enfermiça e camarões de chá em todo o ano. As damas cortesãs, e por rasgadas, olhas podridas, ou podridas, eu acho que é podridas, porque não tem acento, né? Olhas podridas são e pestilências. Elas, com purgações, nunca purgadas, mas a culpa tem vossas referências, pois as trazem rompidas e escaladas com cordões, conventinhos e indulgências. Qual é o código aí? É a língua portuguesa. A minha linguagem é rebuscada. Não é só rebuscada, é seiscentista. É do Gregório de Matos Guerra, da época do arcadismo e do barroco. Então é 1600, 1700, né, aqui no Brasil. Segundo, ele usa uma forma clássica de poema que é a 433 é o soneto. É o soneto. São 4 versos e 3 versos. São 2 estrofes de 4 versos e 2 estrofes de 3 versos. É muito difícil fazer soneto. Eu já tentei. Outra coisa, olha só, oceano, lagadiça, mestiça, tirano, uma rima, 1, 2, 2, 1, ou A, B, B, A, A, B, B, A, 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 na verdade seria um C, né? C, isso aí é parnasianismo. Parnasianismo, não, arcadismo. Parnasianismo é
É parnasianismo, tem tudo a ver. Né? O que ele está dizendo aqui? No primeiro momento, é muito difícil. Vocês entenderam o que o poema está dizendo? O poema é uma sátira. Ele está dizendo, por entre o Beberibe e o oceano, o Beberibe é um rio que limita a cidade de Recife, ao norte. Então, por entre o Beberibe e o oceano, em uma areia sáfia, o que é sáfia? É rude, grosseira. Aqui embaixo no vocabulário, ó. Sáfia, rude, grosseira. Em uma areia sáfia e lagadiça, quer dizer, cheia de charcos, jaz o Recife, povoação mestiça, gente misturada, negros e brancos, que o belga Maurício de Nassau, lembra que Recife foi fundado na invasão holandesa, edificou ímpio tirano. Isso é muito bom. Né? Então, olha aqui, ó, o belga, ó, tirano, alusão ao poeta ao período entre 1630 e 1604, em que o Recife esteve sob o domínio holandês. Depois ele fala, unha de velha é uma espécie de molusco encontrado nas areias perto da foz dos rios. Enfermiça é doente. Charco é lodaçal, atoleiro. Lembra que o Recife tem muito mangue. Eles enfiam toda a comida de caranguejo e tal, vem do mangue. Porque é cortada por rios e tal. Então, olha só. Então, aqui na primeira estrofe ele fala do Recife, que é uma terra, ele está meio que desprezando o Recife, né? Por uma areia sáfia, quer dizer, rude, grosseira, uma areia que não tem graça nenhuma, lagadiça, não serve para nada, jaz o Recife, jaz é assim, jaz é a ideia de, né, jazer, é o jazigo, a morte e tal. Povoação mestiça, já é um desprezo, mestiço não é gente boa, não pode ser gente boa, misturou negro com branco, lembra, 1630 nós estamos falando, né? Tá? Que o belga, que é o Maurício de Nassau, holandês, na época Bélgica e a Holanda era uma coisa só, edificou, foi ele que construiu o Recife, ímpio tirano. Ímpio no sentido de que ele é pagão. Mas ele está falando isso para quem? Para um povo católico. Lembra que Maurício de Nassau era protestante. Então, para os católicos, ele era um tirano ímpio. Se fosse um tirano católico, o Gregório de Montesberra aqui está falando, poderia, tudo bem, tirano católico é bom. O problema é ele ser um tirano ímpio. Ímpio aí é incircunciso. Por quê? Porque ele está falando dos católicos. Bom, vocês vão ver que isso é importante no final. O povo é pouco. E muito pouco urbano. Ele é um povo mal educado, um povo que não sabe viver em cidade e tal. Vive à mercê de uma linguiça. Quer dizer, come. A linguiça na época, o que é linguiça? É a tripa do porco cheia de carne de porco. Então é comida de baixa qualidade. Vive à mercê de uma linguiça. Unha de velha insípida e enfermiça, quer dizer, os moluscos que eles captam na foz dos rios, que é insípida, sem gosto, e é enferma, é doença. E camarões de charco, em todo o ano. Quer dizer, hoje se fala, pô, come camarão e tal. Não, camarão de charco é o pitu, é o camarão mais pobre que podia ser. Então é gente que come resto, gente que come que nem porco. As damas cortesãs, quer dizer, as damas da corte, e esse cortesã é cheio de malícia. Porque as damas da corte, ele chama de cortesã, ele está aqui insinuando que elas são prostitutas. E por rasgadas, precisa explicação? Não, né? Olhas podridas, olha é um tipo de cozido. Olha aqui, ó. Caldo gorduroso preparado com carnes e legumes. Olhas podridas, quer dizer, podridas, apodrecidas, estragadas. Então, as damas cortesãs são como esse caldo que já é nojento de ver, imagina estragado, né? E olhas podridas são e pestilências, quer dizer, são uma praga, uma peste. Elas, com purgações, nunca purgaram. O que é purgação? Inflamação. É uma inflamação, ou uma inflamação intestinal, que você precisa comer para purgar, você usa o laxante, o purgativo, para poder limpar o organismo, mas nunca purga. Nunca purgaram, quer dizer, elas continuam toda
todas cheias de feridas e tal. Mas ele diz, mas a culpa tem vossas reverências. Quem são vossas reverências? Os padres. Quem é culpado do Recife ser essa droga que está sendo? São os padres. Lembra que ele falou do ímpio tirano lá? Lembra? Cara, o ímpio tirano, imagina. Tal. Mas a culpa não é porque foi fundado por um ímpio tirano. A culpa tem vossas reverências, os padres. Pois as trazem rompidas, é um resumo de corrompidas, trazem as cortesãs, as mulheres da corte, vivem nas barras, nas saias dos padres, escaladas, com cordões, bentinhos e indulgências. Ele está falando dos atos religiosos, olha, os bentinhos, escapulário, objeto de devoção, que consiste em 2 saquinhos de pano quadrados levados ao pescoço contendo orações. E perdões, indulgência, mas por um perdão comprado. Note como esse poema é satírico, extremamente satírico. Ele está dizendo, olha, o Recife é uma droga, as únicas que se acham alguma coisa no Recife são as mulheres da corte, que são na verdade prostitutas, que vivem na barra da saia dos padres, e os padres são os maiores culpados da situação de Recife estar desse jeito, porque ao invés de ensinar essas mulheres a pensarem por si próprias, eles mantêm elas amarradas com os atos religiosos, e a religião está sendo, para a cidade de Recife, a religião católica, está sendo uma desgraça. É isso que ele está dizendo. Gregório de Matos Guerra é um poeta satírico. Isso é uma sátira que ele está fazendo do Recife, e ele é extremamente ácido com a sociedade da sua época. Agora, percebe como, se você não entender o código, você não vai ver a hermenêutica desse poema? Então vamos voltar aqui. Que é o código. Então, quais são as funções da linguagem decorrentes desses 6 elementos da comunicação? O primeiro elemento é centrado no emissor. A linguagem tem uma função expressiva ou subjetiva. O que é um texto subjetivo? É um texto no qual eu, a primeira pessoa do discurso, o emissor, é o mais importante. Então, quando eu digo assim, escuta, esse seu trabalho está muito subjetivo. O que eu estou querendo dizer? Você está dizendo assim, eu acho que esse texto é muito bonito, eu gosto, ele faz bem ao meu coração. Você não está sendo objetivo sobre o texto. Eu vou estudar, por exemplo, o Salmo 23. Então, eu quero uma análise objetiva do Salmo 23. O que eu quero que você faça com o Salmo 23? Você diga, olha, o Salmo 23 mudou minha vida, ele me transformou, eu me converti ouvindo o Salmo 23. Você não está sendo objetivo. Você não está falando você não está usando o Salmo 23 como objeto. O objeto do seu estudo está sendo os seus sentimentos em relação ao Salmo 23. Então, essa é a função expressiva ou subjetiva da linguagem. Quando se diz que um texto é subjetivo, você está dizendo, o eu aí está interferindo demais no discurso. Ou, pode ser, um poema é subjetivo. No caso do Gregório Matos Guerra, o que é mais importante? É o referente dele? É a cidade de Recife? Ele está preocupado em emitir a opinião dele sobre a situação do Recife em 1670, 60, sei lá quando ele escreveu. Então, um poema em geral, utiliza-se predominantemente da função expressiva da linguagem. Por quê? Em geral, os poemas ou os textos poéticos estão centrados no emissor. Nós depois vamos ver que não é bem isso. Não é bem isso. Na verdade, o emissor... é bastante centrado. Na verdade, nos poemas, nos textos poéticos, o centro está na mensagem, e não no emissor. O emissor é secundário. Depois eu vou explicar isso. Segunda coisa é quando você centra a mensagem no receptor. Por exemplo, quando você faz um apelo, quem é a pessoa mais importante nesse tipo de comunicação? É aquele que está ouvindo. Eu estou tentando convencê-lo a aderir a Cristo.
Ah, não, mas o piedoso de guerra, não, a pessoa mais importante é Cristo. Claro, lógico que a pessoa mais importante é sempre Cristo. Mas no apelo ou no sermão, eu estou preocupado com o receptor. Deixa eu só terminar aqui. Isso significa que a linguagem, quando está centrada no receptor, ela tem uma função conativa. Ela faz uma conexão. Ela está preocupada em estabelecer uma conexão. Bíblia linguagem de hoje, se quiser uma... Não entendi, desculpe. A Bíblia da linguagem de hoje é um texto que Não. facilitar a conexão. Não, aí a gente tem que pensar o seguinte: toda tradução, ela não está preocupada, ela está preocupada com o seu ouvinte. Se a tradução for feita ignorando o receptor, não serve para nada. E aí a gente tem que lembrar, vamos pensar o seguinte: você tem o texto na língua original, vamos dizer, pegar o Novo Testamento, está em grego, e você tem o receptor final, que é o brasileiro. Você quer traduzir a Bíblia do grego para o leitor brasileiro. Qual o leitor? O leitor culto, que tem um vocabulário de mais de 30 mil palavras? Você pode usar a versão na revista e corrigida. Um leitor não menos culto, um leitor que talvez seja a maioria da população brasileira, que a única coisa que ouve de mais culto é o Jornal Nacional, você tem que falar numa linguagem que ele entenda. Na tradução, quanto mais próxima é a translação de uma língua para outra, da língua original ou da língua de final, é o tipo de tradução. Então vamos dizer que você escreva em português, mas ainda mantendo o jeito de falar grego, que é o que acontece com a Bíblia Revista e Atualizada e com a Bíblia Revista e Corrigida. Porque eu vos tenho dito, eu tenho estado convosco, isso é tradução do perfeito grego. Não se fala assim em português. Tanto é que na hora que as pessoas oram, elas mudam de linguagem, elas mudam de registro. Porque para falar com Deus, você tem que falar na linguagem que a Bíblia foi escrita. Senão Deus não ouve. Pessoa que nunca falou tu, vós, quando fala com Deus, fala tu e vós. Por quê? Porque foi treinado assim. Isso é chamado de uma tradução por equivalência formal. Você faz a equivalência de uma língua na outra, mas ainda utilizando quase que o padrão da língua original. Então, uma tradução por equivalência formal é também chamada de tradução literal. Quanto mais próximo da língua final está, então qual é o meu público-alvo? São as crianças. Então eu vou traduzir o do grego para uma linguagem que criança entenda, mantendo o máximo possível o texto. Quer dizer, eu não vou fazer uma paráfrase do texto, eu não vou recontar a história. Eu tenho que dizer exatamente o que está sendo dito em grego, mas de um jeito que criança entenda. Então eu vou ter que usar uma linguagem muito mais próxima da língua do meu receptor. Quanto mais próximo do meu receptor, a linguagem, a tradução vai ficando por equivalência dinâmica, não formal. Uma tradução por equivalência formal é uma tradução literal. Uma tradução por equivalência dinâmica é uma tradução literária. Se você pegar a Bíblia Revista e Atualizada, a Bíblia Revista e Corrigida, você pega a Revista e Corrigida, ela é mais próxima do grego, ela é por equivalência formal, mas ela está mais perto do grego do que do português. A Bíblia Revista e Atualizada está um pouquinho mais perto do português do que do grego. A Bíblia de Jerusalém, ela está mais ou menos no meio do caminho, mas ela já é uma tradução literária. Ela já é por equivalência dinâmica. A Bíblia Vozes é uma Bíblia também por equivalência dinâmica. Já a Bíblia na linguagem de hoje e a NVI, ela é quase que totalmente uma Bíblia por equivalência dinâmica, uma tradução por equivalência dinâmica, porque ela está muito próximo da linguagem coloquial do brasileiro. Ela não está... No inglês é mais drástico ainda, porque no inglês, a King James é praticamente o grego transcrito palavra por palavra.
é quase que ininteligível. E é um grego do século XVI. Desculpa, é um inglês do século XVI. Aí você tem a Revised, King James Revised, que é uma King James revisada com uma linguagem mais atualizada. Você tem a autorizada, que é a ASV, a Authorized Standard Version, alguma coisa assim. Ela é muito mais, ela é culta, ela usa uma linguagem muito elevada, ela é, por equivalência, dinâmica, e ela usa um vocabulário para um inglês de bom nível. Agora pega a NVI, ou a NIV, que é em inglês, né, a New International Version. Eles quiseram pegar o inglês médio do americano para baixo. Então e é uma versão literária linda. Você entende um pouquinho de inglês, você pega a NIV, lê, você fala, caramba, agora eu estou entendendo a Bíblia em inglês. Você tenta ler a King James, ele usa pronomes que nenhum americano usa mais. Do, para Deus. Do é vós. Hoje você usa you para Deus, em inglês. Do, só a King James que usa. Então, isso tem a ver sim com o receptor, mas note, você precisa, ao fazer uma tradução, você precisa fazer, você tem que levar em consideração para quem você está traduzindo. Adianta você, por exemplo, o Dr. Valdir Carvalho Luz, que é uma das maiores autoridades do Brasil em latim, em grego, ele é professor da Unicamp, ele fez um trabalho de tradução das Institutas de Calvino, diretamente do latim. Ele pegou a última versão de Calvino, que é latim, e ele traduziu para o português. E eu lembro que no dia do lançamento do livro, que foi feito lá no seminário de Campinas, eu estava lá, eu era aluno, e tinha um professor que estava louco para ler, porque é um professor, ele é holandês, então ele fala holandês, mas ele foi criado nos Estados Unidos, ele fala perfeitamente inglês, e já era missionário no Brasil há pelo menos uns 6 ou 7 anos, então ele fala aquele inglês meio quebrado, aquele português meio quebrado de americano. Ele não tem um português, né? Ele teve aqui o Carl Bosman, teve aqui, alguns alunos devem ter ouvido, Carl Bosman. E o Carl Bosman é doido para comprar as institutas, e a gente brincou, ele vai passar a noite lendo. Rapaz, ele passou a noite lendo. Só que no dia seguinte ele chegou com as institutas assim, na classe, ele jogou a instituta assim, pá, bateu na mesa e falou, precisa traduzir de novo esse dog aqui, porque eu não entendi nada. Porque o Dr. Valdir Carvalho Luz fez uma tradução tão literal do latim que você vê as palavras em português, mas se você não souber latim, você não entende aquela tradução das institutas. Você não entende. É impossível de entender, porque ele manteve a ordem das palavras no latim. O latim, ele usa uma ordem completamente diferente da nossa. Ele põe o verbo no fim, como o alemão. Ele transliterou só. Não transliterou, porque aí ele simplesmente não precisaria, porque os caracteres latinos são usados. Estaria falando, transliterar é quando você passa, o grego só muda os caracteres, mas o som, as palavras continuam sendo as mesmas. Não foi, ele fez uma tradução, mas ele fez uma tradução por equivalência tão formal que a maioria dos alunos, todo mundo que eu encontro que já leu essa tradução, eu tenho essa tradução, você entendeu alguma coisa? Eu falo, rapaz, eu preciso de uma tradução nova para o Dr. Valdir. Porque ele fez uma coisa muito erudita. Ele criou palavras que não existem na língua portuguesa. Porque eram palavras que só existiam em latim, então ele criou palavras em português. Usou todos os métodos de criação de palavra que existe. O português tem um sistema de criação de palavras. Você pode criar por derivação, por aglutinação, você pode criar palavras novas por apropriação imprópria, que se chama, né? Então, por exemplo, o verbo coisar. Já existe o verbo coisar. Todo mundo usa. Coisa isso para mim aí. Você está usando o quê? Você está pondo os sufixos dos verbos da primeira conjugação num substantivo que é coisa e transformando o substantivo coisa num verbo que não existe em português. Isso é uma criação de palavra. Não sei se tem. Não sei se tem. Talvez o Ruais já tenha previsto isso. Mas, por exemplo, gugar. Eu vou bugar esse assunto para entender melhor.
Eu vou procurar no Google. Já existe. Tecle aí. Não é? Você já tem vários termos. Por exemplo, escuta, deleta esse assunto. Deletar. Não existe isso em português. Isso não é português, isso é inglês. Delete. Não é? Como é que é? Delivery. Já virou palavra portuguesa. Layout, por exemplo, na Bíblia, The Word. Layout está escrito assim, ó, porque ele foi em português de Portugal. Não, desculpa, assim, ó. E tá certo. Tá certo, isso é layout. Escrito totalmente em português, como se fala. Em inglês seria. Só faltou um Não do ar, mudar do ar. Lay out, desculpe. Você vê que eu estou tão inglesado, né? Que seria assim, lay out. Isso é o correto, layout. Mas já virou layout. Tem a língua de Papua Nova Guiné. Eles foram colonizados por ingleses. E eles falam a língua de Papua, não sei qual é o nome, lá no Instituto Hagai, tinha um colega lá que era de Papua Nova Guiné, e ele falou, gente, eu vou ensinar vocês a escrever na minha língua. Ele falava um inglês meio estranho. Então, por exemplo, é assim que eles escrevem. You write. Aí, ó. You write. Ó. Good. Isso é uma língua. Esse é o padre. Formal. Formal. Lá em Papua Nova Guiné se escreve assim. Tem livros escritos nessa língua. Se você usar isso aqui, alguns quem tem educação superior entende. Mas você tem que escrever assim. Aí eles entendem. Vamos lá. Quando o assunto, a mensagem ou a comunicação está centrada no objeto ou no referencial, que é o ele, né? Eu, função expressiva. Tu, função conativa ou apelativa. Ele ou ela, função objetiva ou referencial. É quando você tem a linguagem mais objetiva possível. Um texto científico, em geral, é escrito na terceira pessoa, sem emitir opiniões pessoais. Então você vai fazer, por exemplo, uma monografia. Você não tem direito, na monografia, de dizer o que você pensa sobre o assunto. Você tem que achar alguém que pense o que você pensa e tem que citar essa pessoa e dizer, olha, fulano de tal fala sobre esse texto, isso e isso. Já ciclano não concorda com ele. Este autor prefere a primeira opinião. Note, eu estou falando de mim na terceira pessoa. Este autor, ele, este que vos fala já misturou. Este que vos fala já é uma apropriação indébita, já é a função apelativa da linguagem. Para um texto científico, a linguagem é objetiva. Então, este que vos fala você pode usar numa monografia, numa tese ou numa dissertação, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Você vai ter que dizer, porque na monografia você vai tratar de um assunto, você vai escrever sobre um assunto. Monografia. Então você tem que demonstrar pesquisa e conhecimento do assunto, mas não é o que você acha do assunto. É o que você pesquisou nos livros. Numa dissertação, você tem que ampliar a sua pesquisa e demonstrar um bom conhecimento do assunto sobre o qual você está dissertando. Uma dissertação é sempre usando a função objetiva da linguagem. E numa tese, aí na tese, você já tem o direito de ter opinião pessoal. Porque você está propondo uma tese.
Você está propondo uma abordagem nova. O difícil na tese é você ser inédito. Quer dizer, não editado. Inédito significa, nunca ninguém editou isso aqui. Você é o primeiro a tratar do assunto. Então, depois de ser doutor, é que você passa a ter opinião própria no mundo acadêmico. Antes, você só pode concordar ou discordar dos scholars. E sempre usando uma outra escola para mostrar que você discorda. Deu para entender o que é um texto objetivo? Isso é um texto objetivo. Agora, quando você está preocupado com o canal de comunicação, você está usando a função fática da linguagem. Daí que vem a ênfase, ou função enfática da linguagem. Entenderam? Esse entenderam não tem função nenhuma na minha comunicação. Eu só estou checando se o canal entre eu e vocês não foi quebrado. Quando você fala no telefone assim, alô? Alô tem significado? Não, é só para checar se o canal está funcionando. Se a outra pessoa não dá resposta nenhuma do outro lado, você está falando. De repente parece que ficou mudo, você fala, alô, você está aí? Sim, não, estou te ouvindo. Ah, tá. Então quando você conversa com alguém por telefone que você não está vendo a pessoa, existe uma redundância muito grande, você fica o tempo todo checando. Alô, pegou? Está me seguindo? Tá. Entendeu? Entendeu aí? Tudo certo? Tá. Podemos continuar? Isso tudo é função fática da linguagem. Isso cabe na linguagem falada, mas não cabe na linguagem escrita. Fica muito chato você ler um texto assim. Por exemplo, se eu disser isso que eu acabei de dizer para vocês, fica muito chato ler um texto assim, né? Se eu escrever, fica muito chato ler um texto assim, né? Tá ruim esse texto. Eu tenho que dizer, um texto, desculpa, não é porque é muito chato, um texto onde as redundâncias da língua são usadas para reforçar e expressar a presença do canal de comunicação, se o canal está funcionando, se torna enfadonho para o leitor. Assim que eu tenho que dizer objetivamente essa pergunta que eu fiz para vocês. Fica muito chato ler um texto assim, né? Se eu for escrever isso, eu não posso escrever. A não ser, hoje em dia usa-se muito esse recurso, em livros, em jornal e tal, você tentar conversar, usa-se muito em blog. No blog, no fundo, você faz um texto objetivo, mas ele tem uma cara de texto apelativo, ele tem uma cara de texto expressivo, porque simula uma informalidade do bate-papo de esquina, do bate-papo do dia a dia e tal. Mas no fundo, isso é uma maneira apenas de tentar captar a atenção do meu receptor. Então eu estou usando a função conativa da linguagem. Quando eu estou preocupado, como eu fiz com vocês, quando eu mostrei o poema, um monte de palavras ali que enroscou, que vocês nunca ouviram falar. Beberia, gente, onde que eu vi beberia? Olhas, o que é olhas? Olhas é o verbo olhar, né? Não, olhas é um caldo gorduroso que era feito em 1600. Olhas. Podridas, ou podridas, né? Se tivesse acento seria podridas, mas é podridas. Olhas podridas é o quê? É uma sopa estragada. Isso que eu estou fazendo aqui, a minha preocupação é o corpo, não é? Eu não estou explicando o corpo para vocês. Nós não estamos falando sobre linguística. Isso é a função metalinguística da linguagem. Quando a linguagem fala da própria linguagem. A Bíblia às vezes usa isso. Muito. Ela cita ela mesma. Ela cita ela mesma, mas às vezes ela, por exemplo, vamos lá, vamos pegar uma profecia, né? Ouve, ó. Que função da linguagem eu estou usando? Função apelativa. Ouve, vocativa. Função apelativa da linguagem. Ouve, o Senhor, vosso Deus, é o único Senhor. Que função da linguagem é essa?
Eu estou prestando uma informação. Só há um Deus. Então eu estou sendo objetivo. Só que eu estou usando uma linguagem mais rebuscada e mais trabalhada para fazer isso. Então, olha que coisa interessante. No grego, existe um verbo que é o verbo poiel, ou poio, né? Que, na verdade é poiel, que não é aqui, mas ele acaba contraindo e então vira poio. O verbo poiel, que a forma contrata dele é poio, ele significa fazer. Mas não é qualquer fazer. É um fazer esmerado. Esmerado. É um fazer bem feito. Tá? Então, daí vem o poiel, por exemplo, aquele texto lá de Efésios 2:10, diz assim: pois somos feitura dele. A palavra feitura é o verbo poiel substantivado. E no grego é isso aqui. Vocês conseguem ler? Poiema. Nós somos poiema de Deus. Quer dizer, nós somos algo que foi feito, por isso a nossa Bíblia traduz por feitura. Mas não fomos feitos de qualquer jeito. Fomos feitos com fazer elaborado, com fazer cuidadoso. Então, daí vem o termo em português poema. O que é um poema? É um uso esmerado das palavras para elas dizerem muito mais do que a simples função referencial da linguagem. Como poema, eu faço a palavra deixar de ter uma função ou um significado apenas denotativo. Vossas reverências seria o quê? Na função denotativa, lá no poema do Gregório de Matos Guerra. Vossas reverências é um pronome de tratamento. Mas ali no texto, ele não tem uma função denotativa de pronome de tratamento. Ele tem uma função conotativa. A função conotativa é quando você acrescenta significado a mais aos termos. De indicar os clérigos, ou a igreja. E por metonímia, a religião em geral. Aliás, o texto do Gregório de Matos Guerra fala de religião de forma metonímica, porque ele começa falando do ímpio tirano, que na época dele Recife era muito mais civilizada do que quando os portugueses expulsaram de Recife os holandeses e impuseram a religião católica e expulsaram os protestantes. Então notem, por metonímia ele está falando da religião. Ele está criticando a religião. Isso. O que é metonímia? A metonímia é quando você trabalha no eixo das continuidades. Você tem dois eixos em linguística. O eixo das similaridades e o eixo das continuidades. Quando você usa um termo que tem um similar, e você empresta o significado desse termo para esse termo, você tem uma metáfora. A metáfora leva, forel é levar, além. Meta, além. Fora, além. Uma metonímia é quando você pega a extensão do significado, você pega o significado que deveria acabar aqui, mas o estende e faz ele significar algo nessa direção. Note, vossas excelências são os padres que lembram a igreja, que lembram a religião, que está se referindo ao ímpio tirano. Então, qual é a figura de linguagem ou a figura de pensamento que o Gregório de Matos Guerra usou nesse poema? A metonímia. Seria uma metáfora se ele dissesse Recife, a Veneza brasileira. Isso é metáfora. Por quê? Porque ele pegou Veneza, que é uma cidade, Recife, que é outra cidade. Mas são duas coisas totalmente diferentes, lugares totalmente diferentes. Mas comparou as duas. O que é metáfora? É uma comparação subjetiva de ideias.
O que é metonímia? Este homem é uma raposa. Este homem é uma raposa. Você pega a característica da raposa, que é, note, a raposa metonimicamente ela é esperta. Então a raposa aí, se você disser que se referir à esperteza, o processo é metonímico. Mas ao comparar o homem com a raposa, você está fazendo uma metáfora, porque você está fazendo uma equivalência do homem ao animal. Mas você está pegando uma extensão do animal que é a sua astúcia. O homem é uma raposa, você tem um processo metafórico e um processo metonímico. Perceberam a diferença entre metáfora e metonímico? Por isso, a sexta função da linguagem é a função poética da linguagem, enquanto a sua preocupação é a mensagem em si. Quando a mensagem é a principal preocupação, então você trabalha a mensagem, como Gregório de Matos Guerra fez com o poema, para que as palavras digam muito mais do que o que elas dizem normalmente no dicionário, você está fazendo usando a função poética da linguagem, quer dizer, a capacidade de elaboração que a linguagem tem. Eu estava conversando com a Silvana ali e estava dizendo, usando uma... na última aula, terminou a aula, já eu fui saindo aqui da sala e apaguei, antes de abrir a porta eu apaguei a luz. Então a Silvana passou ali na frente, não foi a Silvana, foi a Márcia. Ué, o que você está fazendo no escuro? Na verdade não estava no escuro, eu apaguei a luz logo que eu abri a porta. Mas ela olhou e viu, achou que eu estava no escuro. Eu falei, não, eu estou no escuro e tal. Aí a Silvana parou assim e falou, não, ele está no escuro porque ele estava meditando. Aí eu brinquei. Ah, é verdade, Deus trabalha no turno da noite. O que eu estou dizendo? Deus trabalha no turno da noite. No escuro você dá, né? Não. Não. Estou fazendo referência a alguma coisa, estou fazendo uma metáfora. Deus trabalha no turno da noite significa que enquanto eu estou dormindo, Deus está trabalhando. Eu estou, por metonímia, citando um texto bíblico. Aos seus amados, ele o dá enquanto dorme. Mas eu disse isso em uma frase poética. Deus trabalha no turno da noite. O termo Deus trabalha no turno da noite, a função denotativa desse termo é simplesmente dizer que Deus é um operário e o horário no qual ele trabalha é à noite. Então, durante o dia ele descansa. É isso que eu quero dizer? Não. O que eu quero dizer é que enquanto eu estou dormindo, Deus está trabalhando e fazendo o que eu estou me preocupando em fazer quando eu deveria estar descansando em Deus. Eu estou usando a função conotativa da linguagem. Logo, eu estou usando a função poética da linguagem. Eu estou fazendo as palavras dizerem muito mais do que elas dizem normalmente. Quando você começa a trabalhar com a Bíblia, você vai ter que levar em consideração todas essas funções, porque todas essas funções, isso que é uma exegese gramatical. Gramatical significa que você está levando em consideração os recursos da língua. Por isso é importante aprender grego e hebraico, porque eu posso sim interpretar o texto usando uma tradução, mas eu estou dependendo de um trabalho bem feito de tradutor. Se eu conheço a língua original, eu vou poder trabalhar esse assunto de maneira muito mais profunda, porque essa é a função, a hermenêutica, ela vai surgir de uma maneira mais profunda. Então, olha só, a natureza da Bíblia, né? É um livro divino, é um livro humano, um livro histórico, é um livro científico, ciência da época, é um livro lendário? Sim, ele tem algumas coisas em formato de lenda, mas a gente tem que entender o que é lenda. Lenda não é simplesmente algo que é mentira, lenda é a repercussão de uma coisa. Então você diz, por exemplo, olha, as atrocidades de Lampião são legendárias. Quer dizer que tudo que dizem que o Lampião fez de maldade é mentira? Não. Mas ele fez tanta maldade que hoje a gente não consegue mais separar o que ele realmente fez, o que outros cangaceiros fizeram e o que foi atribuído a ele pela imaginação popular. A Bíblia... Ainda é falado, né? Ainda é falado. Lá no Nordeste ele ainda é temido.
Ele é indefinido. Então, é a mesma coisa, lendário e Legendário. Em português, nós não temos uma palavra. Legendário é um anglicismo. Porque em inglês você tem legend e myth. Legend é uma coisa, myth é outra. Em português, já você mito, seria né? lendário e mitológico. Né? Exato. Mito já é outra coisa. Mito já tem outro sentido. Tanto é que na Bíblia, no Novo Testamento, lembra aquele texto lá de 1º ou 2º Timóteo, que ele diz assim: não dê ouvido às histórias de velhinhas caducas? A palavra história de velhinhas caducas é a palavra mitos em grego. Então, mito é algo que não é digno de crédito na linguagem bíblica. Mas os estudos bíblicos começaram a dar ao termo mito um outro significado. Então, para Bultmann, mito é uma história que foi ampliada, mas que mantém o seu núcleo original, que pode não ser histórico, no sentido moderno da historiografia, mas é uma história que contém uma verdade. Então, por isso você precisa demitologizar a vida, para Bultmann. Se a gente concorda com isso ou não, é outra história. Tá? Agora, a questão é que ele levantou uma questão que precisa ser trabalhada na hora de fazer a hermenêutica. Nós estamos falando do quê? Por exemplo, quando Jesus conta uma parábola, aquilo é verdade? Não. Mas é verdade. Mas é uma verdade Não. que eu quero falar. Eu digo, não necessariamente aquilo ocorreu da maneira como ocorreu. Sim, uma parábola tem a característica de ser um fato verossímil, quer dizer, semelhante à verdade, portanto ele pode é um fato que não é impossível de acontecer, mas que não necessariamente tem acontecido na história. Sobre ilustração, né? Ilustração é outra coisa. Ilustração é outra coisa. Ilustração é quando você faz uma afirmação e para esclarecer esta afirmação você ilustra esta afirmação. É como se você fizesse um texto e fizesse um desenho do lado. Então, a função da ilustração é esclarecer algo já dito. A função da parábola não é assim. Parábola é outra coisa. Parábola não é uma ilustração de alguma verdade. A parábola é uma maneira de induzir as pessoas a uma reação diante de uma verdade. Só que o termo parábola é um termo que ele foi criado em grego, mas ele é tradução de um termo em hebraico que pode ser traduzido por qualquer coisa, que é machal. Quer ver onde ele aparece? Machal é o provérbio. Se você pegar o livro de Provérbios, está aqui. Provérbios 1. Provérbios, Salomão tá. Para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino e bom proceder. Se você pegar aqui, ó. Eu tenho uma coisa melhor aqui, deixa eu ver. Deixa eu dar uma olhada aqui, rapidinho. Não entendi? Aqui só do Michelet. Michelet é o... Li. Michelet. Michelet. Exatamente. Michelet. É o Na substantivo verdade, Michelet. do machal. Ali, Michelet. Quer ver? Michelet. Deixa eu ver aqui, deixa eu mostrar um trabalho que eu fiz lá na PUC. Vamos ver se eu acho aqui. Provérbios, é esse aqui. Esse é Kohelet. Deixa eu ver. Não, desculpa. Literatura sapiencial. Acho que está aqui, deixa eu ver.
Não. Ah, tá aqui. Olha só. Provérbios de Salomão. Tá vendo todas essas palavrinhas aí amarelinhas? São termos para indicar o que Provérbios vai ensinar. Então, parece, né? Sabedoria egípcia, sabedoria mesopotâmica, israelita. Então, né, é Deus quem concede habilidade, é apresentado como atributo de Deus. Fazer com habilidade, olha o Coel aqui, ó. Sabedoria administrativa, sabedoria como prudência, magia ou astúcia, tal. Tudo isso é ensinado através de machal, ou símiles, ou parábolas. Se a gente pegar aqui o nosso... Vamos fazer uma pequena pesquisa aqui. Vou pegar aqui o termo parábola. Inclinarei os meus ouvidos a uma parábola. Vou dar atenção aos provérbios enquanto toco a minha lira. Vou explicá-los. A palavra provérbio aqui... Não, tá. Deixa eu... A palavra provérbio aqui é parábola. Tá vendo que na Bíblia, na linguagem de hoje, está como provérbio? Parábola. Geralmente história curta e às vezes comparação baseada em fatos reais, com fins de ensinar lições de sabedoria, de moral e de religião. No Antigo Testamento encontram-se algumas parábolas. Mas nota, decifrarei o meu enigma. Enigma nesse texto aqui, é sinônimo de parábola. E está em paralelo. Lembra que o paralelismo hebraico? Olha, inclinarei os meus ouvidos a uma parábola, decifrarei, inclinarei, o meu enigma ao som da harpa. Então note que a parábola era algo para ser cantado. Então, o provérbio, parábola, são o quê? São formas de utilizar a função poética da linguagem para expressar melhor uma verdade. Machal é parábola? Parábola. Não, provérbio, desculpe. Machal é provérbio. Mas em alguns lugares onde ele é traduzido por parábola. Tá? Então, a natureza da Bíblia, a Bíblia não é um livro. A Bíblia é uma coleção de livros. Então, você tem que levar em consideração os diversos gêneros. É um livro divino e humano. E é uma biblioteca. Só de saber isso, a gente já começa a ter que trabalhar a Bíblia com uma visão interdisciplinar. Por que quando você faz o seminário você precisa aprender? História bíblica. Você tem as histórias bíblicas, como ela narra, como a Bíblia narra. Você tem a geografia bíblica, que você precisa saber e entender o ambiente onde as coisas ocorreram. Você tem história e geografia bíblica, que vai te dar talvez uma visão, porque a narração da Bíblia nem sempre é objetiva. Vou dar um exemplo. Lembram quando Senaqueribe destruiu Samaria em 722 a.C.? Claro que vocês não lembram, vocês não tinham nascido ainda, mas lembram do texto? Senaqueribe veio, destruiu Samaria e ele avançou contra Israel. O rei Ezequias reuniu uma grande assembleia, começou a clamar a Deus. Levantaram-se 2 profetas dizendo: olha, não se preocupe, os assírios estavam cercando Jerusalém, o povo todo lá dentro. Os 2 profetas disseram: olha, não se preocupe que amanhã eles terão ido embora. Durante a noite, diz o texto bíblico, que Deus fez
passar por sobre as nuvens como com um tropel de cavalos, e os assírios assustados com aquilo. Não é esse o texto, desculpe. Durante a noite houve uma pestilência, o anjo do Senhor passou no acampamento dos assírios e morreu muita gente. Quando acordou no dia seguinte, muitos assírios tinham morrido, e o Senaqueribe voltou correndo para lá. Quando ele chegou lá na Síria, em Nínive, ele foi assassinado e houve uma mudança. Nessa partir daí começa o declínio da Síria, e o Reino do Sul só vai ser perturbado de novo com a Babilônia 200 anos depois, mais ou menos. E aí você tem a queda do Reino do Sul. Você tem a queda do Reino do Norte em 722 e a queda do Reino do Sul em 586, alguma coisa assim. Tá, esse é o jeito que a Bíblia narra. Encontraram uma narrativa assíria em tabletes cuneiformes da conquista de Senaqueribe se gabando, contando como ele havia conquistado toda a Judéia, tinha chegado até o Egito, que ele foi e destruiu a casa de Omri. Casa de Omri porque o rei que ficou lembrado na Síria era a dinastia de Acabe, que é a casa de Omri. Então o reino do norte era conhecido na Síria como a casa de Omri. E que ele subjugou Jerusalém também. O rei de Jerusalém também pagou impostos e tal, mas porque houve quando ele estava para destruir a cidade de Jerusalém, houve uma grande doença no meio do povo, uma doença inexplicável, e ele precisou voltar, mas mesmo assim ele deixou consolidada a posição dele na Cananéia, no ambiente cananeu. A narração assíria está correta, foi isso que aconteceu. Só que ele não disse que foi o anjo do Senhor que passou durante a noite ferindo os assírios. Ele disse que foi uma doença, um azar que ele teve. Doenças acontecem, podem acontecer. Aí vai. Foi o quê? Foi o anjo do Senhor ou foi uma doença? Uma doença que matou. Percebe? Se você analisar simplesmente historicamente o fato, você poderia explicar esse fato dizendo que, por um grande azar, o exército assírio, que já estava fora há muito tempo, por isso enfraquecidos pelas batalhas, já tinha gente doente no meio deles e tal, irrompeu talvez uma doença mais grave, não havia defesa, eles foram dizimados por essa doença, e por isso eles conseguiram conquistar Jerusalém. Você pode eliminar totalmente o elemento sobrenatural. Mas o israelita, ele sempre vê as coisas do ponto de vista da ação de Deus. Então, as narrativas bíblicas não são objetivas. Elas são poéticas e são subjetivas. Elas expressam o grande ator da Bíblia, não são os personagens bíblicos, é Deus. O que a Bíblia expressa é a teologia do povo de Deus. Isso é burrice você tentar fazer história no sentido moderno com a Bíblia. A Bíblia é uma fonte, é um documento, mas é um documento que tem que ser considerado dentro dos seus termos. Eu não posso fazer a Bíblia ser um documento histórico como os historiadores de hoje querem, porque não é. Nem posso fazer da Bíblia um livro científico. Eu estava explicando na aula de teologia bíblica do Antigo Testamento que, por exemplo, a narrativa da criação tem 2 versões só em Gênesis. Nós temos 4 versões da narrativa da criação na Bíblia. Gênesis 1 é uma versão. A Bíblia foi criada em 6 dias e Deus descansou no 7º. Gênesis 2 é outra versão. Deus criou a terra, não tinha planta, nem água, formou o homem sozinho, macho, plantou um jardim, viu que o homem estava só, criou os animais e trouxe para o homem para ver se algum servia para ele, nenhum serviu, e depois ele cria a mulher. Qual é a ordem correta da criação? Primeiro Deus fez a luz, depois dividiu os mares, depois fez a terra, depois fez as estrelas, o sol e a lua, depois fez os animais voadores e os animais aquáticos, depois fez os animais terrestres e o homem. Essa é a ordem de Gênesis 1. Mas Gênesis 2 diz que Deus criou a terra, o homem, as plantas, os animais e depois a mulher. Qual é a ordem correta? Se você quiser brigar com o evolucionista usando o texto bíblico, você vai se dar mal. Porque o texto bíblico não é científico.
Quais são as outras duas narrativas da criação que nós temos? Temos um salmo que diz que a voz do Senhor é poderosa sobre os poderosos vagalhões do mar. Os mares se levantaram e Deus sobrepujou os mares e tal. Isso parece a narrativa da luta de Marduk com Tiamat, que é uma narrativa babilônica da criação. Salmo. É um dos salmos, eu não lembro qual salmo que é. Posso até descobrir para você aqui, né? Mas que fala. E tem a narrativa de Gênesis, de Jó 38, onde Deus pergunta para Jó: onde você estava quando eu estendi os céus como se fosse uma cortina? Onde é que você estava quando eu chamei as estrelas da alva, cada uma pelos seus nomes? Quando as estrelas todas cantavam juntas o meu louvor e a minha glória. Se você ler Gênesis Jó 38, você vai ver que, na verdade, ali você tem uma cosmogonia, uma narrativa de Deus dizendo para Jó o seguinte: escuta, eu fiz tudo isso e fiz desse jeito. Eu fiz o beremote, que é traduzido por hipopótamo, mas beremote não é hipopótamo, que beremote é um gigantesco animal marinho. Eu criei o Leviatã. Leviatã é outro monstro marinho mitológico. A nossa Bíblia traduz por crocodilo. Mas ele está falando do beremote e do Leviatã. É uma narrativa mitológica. Então você tem 4 narrativas bíblicas da criação. Qual é a correta? Cientificamente falando. Não, a Bíblia não está preocupada com ciência. A Bíblia está preocupada com teologia. A Bíblia quer mostrar que Deus é o Criador, que a criação foi feita com ordem, que os elementos da natureza não são deuses. Por isso ele não chama o sol, no capítulo 1, de Shemesh, que é sol, em grego e hebraico. Ele chama de luzeiro maior, porque ele não quer que os israelitas confundam com o deus Shemesh, que é o deus sol da Babilônia. O Tiamat, na Gênesis 1, que seria o caos primordial, é na verdade Terron, o abismo. Quem é que contém o abismo? É o sopro de Adonai. É o espírito de Elohim que segura o abismo, que o abismo é uma coisa. Então note, o texto de Gênesis 1 é um texto mitológico que demitologiza as cosmogonias babilônicas. Foi escrito para que os israelitas que estavam vivendo já no período, provavelmente no período babilônico, e entraram em contato com as cosmogonias babilônicas, e estavam admiradíssimos, morrendo de, meu Deus, e aí o nosso Deus? E aí o texto de Gênesis 1 vai demitologizar a mitologia babilônica. Por isso ele está escrito em linguagem mitológica. Aí nós vamos brigar com o evolucionista por conta disso? A gente responde isso na próxima aula. Eu usei a função aqui apelativa da linguagem. Vou. Eu nunca vi essa palavra sobre. Não, na verdade é sobre. Porque ali está escrito errado. Ali está escrito errado. Ali é um erro meu de português. Professor, o senhor abriu aí uma pasta falando sobre